Que bênção, né? Que nós estamos aqui hoje, nesta noite meio chuvosa. Infelizmente, alguns não conseguiram chegar devido à chuva. Aqui até que não está tanto, mas igual a Samanta falou, até mandou um vídeo. Lá em Jacaraípe está chovendo muito. Ela até tentou vir, mas está muita água na pista e ela está sozinha com as crianças. Então, infelizmente, ela não conseguiu chegar, né? Mas nós estamos aqui, né? Glória a Jesus por isso. E estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, né? Vou pedir aos irmãos agora que fechem seus olhos, vamos fazer uma oração, né, para darmos início à nossa ministração desta noite. Senhor e amado Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, te glorificar por estarmos aqui nesta noite, ó Deus, para juntos ouvirmos a Tua voz, ó Deus, para que a cada dia o Senhor esteja, Senhor Deus, nos guiando, nos direcionando em tudo que venhamos a fazer. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, mas que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja ministrando aos seus corações, esteja, Senhor Deus, abençoando, guardando. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui agora diante da Tua presença, que o Senhor venha me usar, que tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar me usando para transmitir para a igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, assim eu entrego a minha vida ao Senhor e esteja abençoando a cada um que está aqui presente. Assim nós oramos em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pedir que vocês abram a Bíblia em Tiago 1, 19 ao 27. Tiago 1, 19 ao 27. Amém? Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Podeis sentar. Irmãos, se nós não estivermos focados em Deus, Ele pode estar falando de várias formas conosco, mas nós não estarmos prestando atenção, não estaremos ouvindo a sua voz. Provavelmente isso já aconteceu com alguns de vocês aqui, comigo várias vezes. De alguém estar falando com você, e às vezes você está tão atenta a outra coisa, fazendo outra fazer, intertido com alguma outra coisa, e alguém está do seu lado, falando, conversando, e você simplesmente não consegue ouvir. Às vezes a pessoa olha para você, aí você fala, o quê? A pessoa falou, e acabou que você não conseguiu ouvir nada que essa pessoa falou. A Júlia está até me olhando assim, porque às vezes realmente acontece, às vezes ela está lá falando comigo, falando, eu estou intertida, vendo outra coisa, aí ela, não é, mãe? O que você falou? Ela, não vou falar mais, não. Mas, simplesmente, quando nossa mente está focada em outra coisa, a gente não consegue ouvir
o que a pessoa está falando. E assim também é com Deus. Quando estamos tão preocupados com as outras coisas externas, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Os nossos pastores sempre falam muito aqui conosco sobre o nosso TSD, o nosso tempo sozinho com Deus, a nossa leitura da palavra, o nosso devocional. Nós precisamos ter tempo para ouvir Deus. Muitas vezes nós não tiramos esse tempo. E, com isso, acaba que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Não conseguimos entender as coisas. E, muitas vezes, até nos iramos. Ficamos revoltados porque as coisas não estão acontecendo, a gente não está vendo, não entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes nos irritamos porque não compreendemos o que está à nossa volta, mas Deus às vezes está falando e nós não estamos conseguindo compreender, porque estamos muito preocupados com as coisas, com as situações. E, irmãos, como é fácil a gente se irar. Como queremos estar sempre com a razão? Como queremos questionar? Porém, a palavra de Deus nos ensina como é precioso ouvir. Quando não priorizamos o ouvir as orientações de Deus, podemos tomar decisões precipitadas, a qual podemos nos arrepender. Podemos magoar e ferir alguém que amamos. Podemos pôr tudo a perder se não agirmos com calma e com sabedoria. Quando ouvimos e não praticamos a palavra de Deus, esquecemos de quem verdadeiramente somos, para que fomos criados. Somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Precisamos nos afastar de toda impureza moral, que é quando vivemos uma vida entregue aos prazeres da carne, não damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Mas quando nos afastamos do pecado que nos leva à morte e buscamos conhecer a palavra de Deus e seguir os seus ensinamentos, Ele salva, nos liberta, nos transforma e nos torna a imagem e semelhança dEle. Em Gálatas 2:20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Precisamos também, amados, praticar a palavra de Deus. Se somos a imagem e semelhança do nosso Deus, precisamos viver como Ele viveu, andar como Ele andou e seremos muito felizes, pois a transformação e a libertação do pecado nos trazem felicidade, pois estamos livres do pecado que outrora nos aprisionava. Precisamos refletir a glória de Deus. No culto das mulheres, foi usado até um espelho, para que todos que chegassem olhassem nesse espelho e vissem seu rosto ali refletido, que nos lembrando de quão somos importantes e preciosos para o nosso Deus. Enquanto caminhamos, o mundo ao nosso redor espera ver em nós a transformação que só o Espírito Santo faz na vida de um pecador arrependido. Observamos o espelho, relembramos alguns cuidados necessários, essenciais, que sejamos usados pelo Senhor, refletindo a glória no mundo. Nós somos reflexo, amados, do que nós olhamos no espelho. Em 2 Coríntios 3:18, se vocês quiserem acompanhar, a palavra de Deus fala o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Para refletir como um espelho a glória de Cristo, é preciso ter o rosto descoberto, assim como um espelho deve estar descoberto para refletir a nossa imagem. Nós também necessitamos de que nada se interponha entre nós e o nosso Deus. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado por ocasião da morte de Jesus na cruz. Este gesto possibilitou que a glória do Senhor brilhasse em nossa vida. O acesso que temos à sua presença foi garantido pela morte e ressurreição de Cristo. Para refletir como espelho a glória de Cristo, é preciso estarmos limpos. Muitas vezes a imagem refletida no espelho não é nítida, não tem brilho. Pequenas manchas internas ou até mesmo poeira dificultam a nossa visão. Assim também os nossos pecados encobrem o rosto do nosso Deus e as nossas iniquidades nos separam do Senhor, que é o que até está em Isaías 59, 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Muitas pessoas não conseguem mais se olhar no espelho e ver seu interior, que outrora refletia o brilho do Espírito Santo, e hoje, pela sujeira do pecado, não reflete mais. Vêem apenas a sua aparência externa, enxergando apenas a sua vaidade. Precisamos, sim, cuidar do nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. Mas não podemos priorizar ter um corpo bonito se o nosso interior está contaminado pelo pecado, ofuscando a glória de Deus em nossa vida. As pessoas, às vezes, priorizam tanto uma aparência externa que se esquecem de mostrar o que verdadeiramente para Deus importa, o nosso interior. Muito recente, teve acho que ela era modelo, youtuber, não me lembro agora, mas era uma menina muito, muito bonita, um corpo muito bonito, muito linda. Mas, ela se olhar no espelho, o que ela havia refletido era preocupação com a sua imagem externa. Aí ela viu uma gordurinha, ela tinha uma gordurinha no joelho. E ela resolveu fazer uma cirurgia plástica para retirar essa gordurinha no joelho, que acabou ocasionando na sua morte. Acabou tendo uma embolia pulmonar pelo excesso da vaidade. Não é errado a gente se olhar no espelho, querer se olhar no espelho realmente e ver nossa imagem, né, bem cuidada. Nós realmente precisamos cuidar do nosso corpo, pois realmente ele é templo do Espírito Santo. Não achei errado, de repente, a gente fazer uma cirurgia plástica, né, se a gente pode, quem pode, mas não é isso que Deus está preocupado. Deus não está preocupado com a sua aparência externa. Não é a nossa aparência que determina quem nós somos. Não é o que temos que determina quem nós somos. Deus, ele quer uma beleza que vem aqui de dentro. Uma beleza que vem sendo transformado em nosso interior. Eu até tenho um louvor, queria que essa banda estivesse aqui, que ela falou comigo. Eu cantei, agora quero ver você cantar também. Falei, vou cantar. Mas um louvor que diz assim: de dentro para fora, de dentro para fora, transforme o meu ser. Mas é realmente isso, estou brincando. Mas realmente é isso que Deus faz na nossa vida. É uma transformação
de dentro para fora. Porque quando nós temos o brilho do Espírito Santo de Deus dentro de nós, isso vai externar. A nossa aparência vai externar o brilho do Espírito Santo. Precisamos ter a certeza de quem nós somos no Senhor e transparecer a sua luz. Não podemos nos confundir com os enganos de Satanás, porque muitas vezes Satanás quer nos enganar, quer tirar o brilho do Espírito Santo de Deus que há em nós. Eu acho que eu já compartilhei aqui com os irmãos, mas eu me lembrei muito desse episódio da minha vida, e eu vou compartilhar novamente, né, para aqueles que já ouviram, mas eu, em determinado momento da minha vida, na minha adolescência, eu passei por um processo um pouco difícil de realmente me olhar no espelho e não me achar bonita. Alguma pessoa realmente enviada do diabo proferiu palavras para mim que acabou entrando em meu coração, me fazendo me sentir inferior. E, com o passar do tempo, isso foi piorando. E eu chorava. Eu me olhava no espelho e eu chorava porque eu não me agradava daquilo que eu via. E, com isso, eu acabei desenvolvendo uma bulimia e anorexia. Eu cheguei, na época, a pesar 38 quilos. E foi algo assim que você se olhar no espelho e eu não via o brilho do Espírito Santo de Deus em mim, porque eu ainda não conhecia Cristo. Eu estava muito focada naquilo que as pessoas me falavam, naquilo que o diabo usou essa pessoa para me falar e me fez sentir assim. Quando eu comecei a buscar a Cristo, porque eu vi que esse sentimento que o inimigo colocou em meu coração, ele iria me matar. Porque cheguei ao ponto de até a água eu não querer beber, porque eu não queria engordar. Então, a minha mãe me via nesse estado e ela não entendia o que se passava, porque naquela época não se falava muito em anorexia. Né? Então, era algo meio ainda até desconhecido para muitos. E quando Deus me deu essa palavra, eu me lembrei desse episódio. E eu tinha uma amiga que eu achava ela muito bonita, e ela me chamou para ir para a igreja. Foi quando eu comecei a frequentar e pedir a Deus que me ajudasse, que Deus me libertasse daquele sentimento que eu tinha dentro de mim, que eu sabia que era algo muito ruim. E quando eu fui para a igreja, logo eu conheci o Rildo. E quando ele se aproximou de mim e da minha amiga no final do culto, nos cumprimentou, eu achei que ele jamais se interessaria por mim, porque eu me achava feia. Aí a irmã da minha amiga, que era pequena na época, aí ela olhou para mim e falou assim: nossa, ele se interessou por você. Eu falei: por mim? Eu falei: ah, não é não. Não é mesmo. Sou muito feia. Eu falei: olha minha amiga, toda bonitona aqui, ele vai olhar para mim. Aí ela falou assim: olha, ele gostou tanto de você e ele vai ser o seu marido. Eu falei: não. Mas, e foi o que aconteceu. Aí, acabamos que eu e Rildo ficamos muito próximos, né? E acabamos namorando e, glória a Deus, chegamos ao casamento. E, e graças a Deus, eu fui bela aos olhos do meu marido, né? E Deus foi trabalhando na minha vida, me libertando de todo esse sentimento ruim que o diabo colocou dentro de mim. Aí eu fui entendendo
que, na verdade, nós precisamos ter o brilho do Espírito Santo de Deus. Porque, se não for o brilho do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o nosso exterior, nada disso importa. A gente pode fazer plástica, a gente pode passar maquiagem, se perfumar, mas de nada vale se não for o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque não é a nossa aparência que determina quem nós somos. Não é o ter as coisas que vai determinar quem nós somos. Porque Deus se importa, é o que está aqui dentro. É o que transparece na nossa vida. Precisamos ter a certeza de quem nós somos no Senhor e transparecer a sua luz. Né? Então, a gente não pode deixar que o inimigo venha ofuscar esse brilho. E, assim, como seremos feios, irmãos, se foi Deus quem nos criou a sua imagem e semelhança? Todos nós temos valor. Deus nos criou, nos moldou com muito amor, com muito carinho, a sua imagem e semelhança. Todos nós somos belos, todos nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Se desejamos refletir a sua glória, com todo o brilho e perfeição, busquemos diariamente purificar as nossas vidas, confessando os nossos pecados, na certeza que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça, que está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para refletir com o espelho a glória de Cristo, é preciso estar bem direcionado. Mesmo descoberto e limpo, o espelho só é capaz de refletir o objeto para o qual se direciona. O cristão que não está em sintonia com o Senhor corre o risco de refletir outras imagens. Ao direcionar nosso olhar para o autor e consumador de nossa fé, passamos a refletir cada vez mais a sua glória através de nossas vidas. E assim, de glória em glória, somos transformados e sua luz se revela em nossas vidas. Quanto mais ele brilha, mais Cristo será visto em nós. Amados, quanto mais buscamos em Deus, mais nós belos ficaremos, porque é o brilho do Espírito Santo de Deus quem nos torna perfeitos. Precisamos nos libertar de toda impureza para que o brilho do Espírito Santo venha transparecer em nós. Quando nós colocamos a nossa vida diante do altar, nada vai nos atingir. Pode falar que a gente é feio, pode falar o que for, não vai importar, porque o que importa é o que Deus quer, o que Deus acha de mim. Para que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para ser filho. Nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor, para andarmos como Jesus andou. Nós precisamos testemunhar para todos aqueles que estejam à nossa volta. Nós precisamos olhar no espelho e ver a nossa imagem refletida, a imagem de Cristo. Porque foi Ele quem nos formou. Não deixe que os enganos de Satanás ofusquem esse brilho que há em você. Nunca pense que você não é capaz. Eu nunca me imaginei aqui em cima de um púlpito, pregando, falando a palavra de Deus. Mas quem nos capacita é o Senhor. É Ele quem nos direciona, é Ele quem nos fortalece, é Ele que está no comando das nossas vidas. E é para isso que nós fomos chamados, para levar a Tua palavra,
para pregar o Evangelho. Então, nunca deixe que ninguém venha falar palavras que venham te diminuir, porque você é grande no Senhor. Nós somos grandes no Senhor. Porque se Ele habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós só iremos transparecer o melhor de Deus. Ao se olhar no espelho, que imagem você está vendo refletida? Você tem conseguido enxergar a glória e o brilho do Espírito Santo? Ou existe alguma área que necessita de transformação? Nós precisamos nos olhar no espelho e refletir. Porque muitos hoje em dia não têm mais o brilho. Apenas olham no espelho, preocupado com a sua aparência física. Cada vez mais, né, as pessoas estão com excesso de vaidade. Cada vez mais as pessoas fazem cada procedimentos arriscando a sua própria vida por uma aparência física. Mas não se preocupam com o seu interior. Não se preocupam em limpar o seu coração de toda a impureza moral que há dentro de si. Precisamos refletir. Precisamos se olhar no espelho realmente e nos amar. Porque Deus nos ama. E eu peço que vocês se coloquem de pé. E que nesse momento vocês possam colocar a vida de vocês diante do altar do Senhor. Que neste momento nós possamos, na verdade, né, ter este entendimento de que é o brilho do Espírito Santo de Deus que nos faz perfeitos, que nos faz belos aos olhos do Pai. E é isso que nós precisamos transparecer, porque é de dentro para fora que o brilho do Espírito Santo vem agir dentro de nós. Amém? Se você estiver precisando de oração, se você precisa ver a sua imagem refletida, o brilho do Espírito Santo de Deus em sua vida, que você possa vir aqui à frente. Nós estaremos orando, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, para que esse brilho venha refletir através da sua vida, e que nada e nem ninguém venha ofuscar o que Deus colocou dentro de nós. Amém?